Não é lei estranha à entidade federada município de Vitória. São esses os entendimentos, presidente Gandini, que eu gostaria de fazer. A Procuradoria está tranquila em relação a isso. Respeita a categoria dos assistentes sociais. E mais, por favor, hein? E aqui, ainda do ponto de vista jurídico, eu gostaria de fazer o último comentário, presidente. Nós vivemos um Estado democrático de direito, em que existe um poder judiciário que funciona, né? Bem ou mal funciona. Se esse problema não for resolvido na esfera jurídica, política, através do diálogo, do debate, enfim, a categoria tem todo o direito de provocar o Poder Judiciário. É um direito. Acesso à justiça é um direito fundamental assegurado no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jader. Vamos passar a palavra agora. A secretária municipal de Gestão Estratégica, senhora Marinelli Magalhães. Todos vão ter direito a falar, então é importante a gente respeitar a fala, todos depois vão ter direito a falar, os 3 minutos. A gente está priorizando esse tempo que seja rápido para que vocês possam falar, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Vou falar aqui da tribuna porque preparei uma apresentação e me permite um melhor posicionamento aí na apresentação. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente, não poderia deixar de fazê-lo, né, ao vereador Gandini, pela oportunidade do debate. E, nesse debate, eu acho fundamental a gente ter a capacidade de ouvir. Nós não estamos aqui, esse palco aqui, esse momento aqui, não é da gente ficar a pé em uma ou outra posição. Nós, administração, estamos aqui, vereador, para debater, para ouvir, para ver os argumentos. É esse o nosso propósito, porque se a gente não quisesse ouvir os argumentos, se a gente não quisesse o debate, de forma muito cômoda, a gente diria que teria outros compromissos, porque o temos, são vários, e temos amanhã, inclusive, uma reunião com o sindicato e representantes da categoria. Poderíamos fazê-lo apenas amanhã, nessa reunião. Então, eu acho fundamental que a nossa motivação, o nosso engajamento nessa questão, ela, nesse momento, ela esteja presente, é bom, nós somos seres humanos, vivemos disso, mas que ela também nos ajude a dar tranquilidade para o debate, que não é fácil, não é um debate fácil. E aí eu já vou fazendo alguns argumentos preliminares que eu acho fundamental e que dialoga diretamente com alguns colocados aqui, que nós não estamos pautados nesse debate apenas pelo aspecto legal, como não só foi dito aqui hoje, e como tem chegado até nós. Até porque nós não temos o direito. É claro que a administração tem que se pautar sobremaneira na legalidade, mas ela o faz também posicionada, considerando aspectos da gestão, aspectos da administração dos serviços, aspectos políticos, sim, né? Porque fazer a gestão da cidade é fazer eminentemente política, políticas públicas, política do bem comum ou não, né? Dependendo da visão de sociedade que se tenha. Então, a primeira preliminar que eu gostaria que a gente vencesse nesse debate é que não existe lados opostos. Existe posicionamentos, sim, diferenciados, existe. E eu estou aqui defendendo o posicionamento da gestão. Nesse momento, eu estou defendendo o posicionamento da gestão. Se eu não tiver condição, se eu não tiver capacidade, se eu não tiver clareza para defender esse posicionamento, se eu não tiver convicção desse posicionamento no lugar que eu estou, eu tenho que pedir exoneração ao prefeito. Porque eu não posso, então, contribuir com ele na gestão da cidade. Então, o posicionamento que eu apresento aqui hoje não é um posicionamento pessoal de Marinelli. É o posicionamento da secretária de gestão no lugar que ela está, com a responsabilidade que ela está. Então, eu queria, assim, pedir de forma muito responsável, de forma muito carinhosa até, porque tenho o maior respeito pelo trabalho de cada um de vocês, e não poderia ser diferente, que a gente entrasse nesse debate de forma a construir, de forma a caminhar para um entendimento, e não imaginando que a gestão está tendo uma postura fria, legalista, uma postura isenta, e que não está vendo a cara, a expressão,
às necessidades dos inúmeros trabalhadores, servidores que estão envolvidos nessa temática. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, a administração tem que fazer isso fincada em determinados pilares. E aí eu vou abordar uma outra preliminar que eu acho fundamental e que tem sido até motivo, de certa forma, de comentários e, vamos falar assim, de piadas da gente quando se encontra, né, nas reuniões com os sindicatos servidores. Verônica sempre me cobra isso, que é a chamada palavra impacto. Verônica sempre fala, Marinelli, você não termina, não conclui uma reunião sem falar pelo menos uma meia dúzia de vezes no tal impacto. Temos que analisar o impacto financeiro. Mas é aquela, novamente eu volto a falar, é o comprometimento, é a implicação do lugar que a gente está. Com certeza, o sindicato não passa um dia sem falar a palavra luta, pelo menos, talvez mais de 6 vezes, mais de 200 vezes. Porque é próprio do lugar que o sindicato está. Se o sindicato não falar em luta, ele vai falar de quê? Então, gente, a segunda preliminar é cada um com o seu arcabouço, com as suas demandas, com as suas necessidades, com as suas implicações, tem que trazer isso para o debate. É assim que se faz o processo social, de construção social. Então, nós falamos impacto, sem dúvida nenhuma, N vezes durante o dia, e vocês, sem dúvida, falam luta N vezes, e nem por isso tem nenhum demérito, nem na luta, nem no impacto. Cada um está falando do seu lugar, da sua autoridade, da sua inserção social. Portanto, todos os termos e todas, né, as reflexões trazidas, elas são legítimas e elas têm que estar colocadas dentro de um contexto mais geral. Então, essa é a segunda preliminar que eu gostaria de vencer. A terceira preliminar foi logo na fala da Verônica. Assim, acho interessante que ela tenha trazido para nós esse aspecto, para falar que também em função disso que nós estamos nesse debate com esse nível de comprometimento. Que ela fala, Vitória é o modelo. A capital é um modelo para outros municípios. Existem municípios que estão esperando o posicionamento de Vitória para se posicionar. Gente, quem é modelo não pode dar o direito de atuar de forma aligerada. Se é que somos realmente modelo, nós não temos direito de fazer uma gestão superficial e aligerada. Se é que, de fato, vamos criar parâmetro para que outros analisem, temos que fazê-lo com a responsabilidade, a máxima responsabilidade. E é assim que nós estamos tentando fazer. Então, estamos trabalhando para que a gente possa ser um modelo, pelo menos razoável, de referência de gestão para outros municípios. Daí também a nossa necessidade e o nosso pedido de nos dar um tempo para explorar melhor a questão. Então, essa seria uma outra preliminar que eu acho fundamental. A última preliminar, antes de fazer a apresentação dos dados, é em relação também a uma denúncia, eu faço questão de tratar como preliminar para o debate. Por que eu estou falando isso, preliminar ao debate, gente? Porque, tendo esses entendimentos, a gente começa a construção a partir de um patamar de responsabilidade, de corresponsabilidade e de respeito. Por isso que eu estou tratando essas questões como preliminar. E a outra preliminar é exatamente o que eu também tenho ouvido, tenho recebido e-mails, que é a questão do assédio moral, que é a questão da perseguição, que é a questão da retaliação. Eu até agradeço que nessa audiência pública eu possa expressar, tenho certeza que falo, tenho certeza até porque discuti essa matéria com o prefeito João Cosa, que fala em nome do prefeito, não expressa o posicionamento do prefeito João Cosa, não expressa o posicionamento da administração, práticas de retaliação, práticas de assédio moral. Então, eu queria aqui fazer de público, queria que registrassem todos vocês, faço isso na interlocução com outras categorias. Se alguém se sentiu assediado moralmente, se alguém se sentiu agredido, confrontado no seu direito à organização, que formalize isso, porque é um direito do servidor, que formalize para que possamos apurar. Que envie, não envie para o sindicato, pode enviar para o sindicato, mas estou falando e já falei isso para a Verônica, envie para mim, pessoalmente.
Eu quero saber o nome dessas pessoas e que tipo de assédio foi feito e que tipo de retaliação foi feita. Então, não é postura dessa administração, nós convivemos eu vou falar desde 2006, porque eu cheguei em 2006 no município. Desde 2006, nós convivemos com inúmeros movimentos, inúmeros. E não é essa a prática. A prática é o servidor, o trabalhador tem direito à sua auto-organização, a organização em defesa dos seus direitos, e o município tem o seu posicionamento, tem o seu raio de atuação. E vou falar, para finalizar essa preliminar, de um entendimento da administração que já passei para vários do sindicato, que refere-se ao que a gente julga como retaliação e como assédio moral, ou como perseguição. E aí, vou me reportar ao doutor Bruno, que pode me corrigir. Quando se fala em corte de ponto, isso não é assédio moral e não é retaliação. Isso é medida administrativa que o município adota ao avaliar o nível de prejuízo do serviço, e até responsabilidade do município. Porque o município não pode ter serviços sendo comprometidos ao longo de um período e o município não se posicionar. E vou citar aqui até um exemplo de como isso se dá e de como nós somos cobrados. Não só pela sociedade, mas nós somos cobrados também pelos órgãos de controle. Em vários momentos de greve, o Ministério Público nos aciona para saber que medidas nós estamos adotando em relação a movimentos paredistas. Porque o Ministério Público entende que o município não pode ser conivente com movimentos paredistas. Então, ao momento que o município não pede para anotar o ponto e decide se for assim conveniente, se o movimento prejudicar sobremaneira os serviços ofertados, fazer o corte de ponto. Mas quero dizer que essa decisão não está tomada no momento. O que foi orientado às diversas gerências, em todas as secretarias, façam o devido anotação do ponto, façam o que é rotina. Não precisa fazer comentário, não é retaliação, é anotação do ponto, até porque nós temos essa responsabilidade. Se o gerente falou um pouco mais do que isso, ele falou por conta e ordem dele. Se ele falou que vai ter corte de ponto, não foi orientação nossa. Então, portanto, a gente gostaria que essa preliminar também tivesse superada, porque não tem decisão do governo de corte de ponto. E gostaríamos que também vocês entendessem que, se o município, em um dado momento, como já tomou em relação a outros movimentos, a decisão de cortar ponto, isso é próprio dessa relação de luta que se estabelece. O município com seus instrumentos legais, administrativos, e o movimento com seus instrumentos. Eu, por exemplo, não posso ficar acuada ou me sentir constrangida se vocês colocam inúmeras faixas em frente à sede da Prefeitura de Vitória. Se vocês falam 20 vezes meu nome referindo a pronunciamento, a posicionamentos meus na mesa. Ou se vocês param os serviços em um dado momento e ocupam o prédio público. Eu estou entendendo que isso é um movimento próprio de vocês. Eu não tenho o direito de opinar sobre como, em que momento vocês fazem os movimentos. Também a administração tem os instrumentos dela, portanto, ela vai usar os instrumentos que ela tem e que ela avaliar conveniente, no dado momento, utilizar. Então, gente, essa premissa, para mim, é fundamental, porque não é medida de retaliação cortar o ponto. Isso é medida para garantir o serviço de responsabilização de quem é gestor. De responsabilização de quem é gestor. E quero, por favor, que encaminhem diretamente a mim nomes de pessoas que fizeram ou esse discurso ou outra fala inadequada, para que a gente possa tomar as devidas providências e eu possa me reportar diretamente a essa gerência ou a quem couber, se reportar diretamente a essa gerência para corrigir essa conduta que não é a conduta da gestão. Então, vencida essas preliminares, eu queria trazer aqui alguns dados que nós estamos estudando e que são dados que caminham junto, nessa discussão, caminham junto com a discussão sobre o aspecto legal. Então, como é que a gente conduziu o debate? Primeiro, fizemos uma consulta à Procuradoria. Qual o entendimento da Procuradoria em relação à aplicação imediata da lei? Foi isso.